O que é um CEO? O que ele faz? Quais são as atribuições, as responsabilidades? Qual a diferença de CEO, de dono de empresa, de presidente, de diretor? Hoje você vai descobrir quais são as características desse personagem fundamental para o mundo corporativo. Então não deixe de se inscrever e, é claro, já curte esse vídeo. Se você quer saber mais sobre gestão, soluções corporativas, é aqui que você encontra essas informações. O CEO, que significa Chief Executive Officer, ele é o chefe do executivo. As principais responsabilidades e atribuições desse chefe do executivo é justamente cuidar da estratégia da empresa, ou seja, pensar da empresa no futuro, em como a empresa vai se perpetuar. Quando uma empresa define quais são as missões, visões e valores, o CEO, ele encabeça tudo isso. Ele é responsável por fazer com que aquela visão ela aconteça, ele é responsável por ser um dos guardiões dos valores e também por fazer com que todos executem as suas missões. Percebam a importância do CEO. Mas isso não significa que ele é realmente o cargo máximo, né? A pessoa máxima dentro daquela empresa. Dentro do executivo, sim, ele é, mas nós podemos ter pessoas acima do CEO. O CEO, ele às vezes é comparado com o dono, justamente porque nós estamos vivendo uma era que CEOs são de fato os donos das empresas e eles estão por aí nas redes sociais, né, expressando suas opiniões e se tornando até celebridades. Alguns desses CEOs, como por exemplo o Mark Zuckerberg, que fundou o Meta, né, fundou o Facebook e é CEO. O Elon Musk também é um CEO. Aqui no Brasil nós temos o Luciano Hang, da Van, que fundou a empresa e é CEO. Mas isso não significa que temos apenas essa estrutura organizacional. Tem algumas outras empresas que o CEO ele deve sim responder para algumas outras pessoas. A Microsoft, por exemplo, nós tínhamos como o CEO, o primeiro CEO, o Bill Gates. Ele fundou a empresa, mas lá no começo dos anos 2000, ele deixou o cargo de CEO e passou para ser um dos membros do conselho. Ele contratou um CEO e virou um dos membros do conselho. Então perceba que as coisas acabaram mudando um pouco. O CEO ele pode ser contratado, ele pode ser um CLT, tá? E ele vai responder para quem de fato são os donos da empresa. Se é uma empresa com uma estrutura mais americanizada, com uma estrutura que tem um peso multinacional, muitas vezes o CEO ele é responsável por responder ao presidente do conselho. Então nós temos uma pequena diferença aí. O CEO, ele está numa hierarquia abaixo do presidente do conselho. Se de repente o conselho ele quiser mudar algumas coisas, ele vai passar esse direcionamento para o CEO e o CEO vai executar todas essas mudanças. Então perceba que nessa hierarquia nós temos o conselho, que é presidida, né, que eles escolhem um presidente, então temos o presidente do conselho, depois o CEO, e aí sim abaixo nós temos os diretores. No Brasil, essas figuras de diretor, CEO e muitas vezes presidente, eles acabam se misturando. Nós não temos uma nomenclatura assim exatamente para substituir o CEO, né? Que é uma nomenclatura, é claro que americana, a não ser por essa tradução de chefe do executivo. Mas nós temos algumas diferenças para empresas de pequeno, médio porte, acaba que essa pessoa tem algumas outras funções a mais. Isso acontece muito, não só pela sua função de CEO, mas outras funções daquela empresa, porque médias empresas têm essa característica. Muitas pessoas acabam fazendo algumas determinadas funções. Temos também essa estrutura, de repente, quando nós temos uma empresa familiar. Então, aquela família é responsável pela empresa, mas ela contrata um CEO para que essa empresa seja administrada por ele. Um exemplo bem conhecido é a WEG, né? Apesar da WEG ser uma grande multinacional brasileira, boa parte da liderança dela ainda está atribuída aos familiares dos fundadores. Mas agora o CEO dessa empresa, ele é uma pessoa que veio de carreira, uma pessoa que começou lá como estagiário na WEG e se tornou CEO. E esse CEO, ele responde para aqueles familiares que provavelmente são membros do conselho. Essas são as atribuições do CEO. Nós vamos desmistificar nos próximos conteúdos
o que é o C-Level, né? Porque não existe só o CEO, tem também o CFO, o CMO, o CEO. Você vai descobrir o que são cada uma dessas características nos nossos próximos vídeos. Então, já garanta a sua inscrição para que você possa ser informado quando os nossos conteúdos estiverem disponíveis. Muito obrigado e até a próxima!